Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. Vamos começar as notícias de leve, depois a gente começa, né, a fazer exatamente o vídeo como a gente está acostumado. Show? Show? Então vamos lá. Primeira notícia, gente, o Bitcoin caiu, beleza, mas por quê? Eu sempre gosto de trazer isso para vocês, porque eu acho que contextualizar é interessante, né? Primeiro porque, graficamente falando, ciclicamente falando, era normal que não tivesse força para romper a máxima histórica e se manter acima dela sim de cara. Teria que fazer um suporte ali, pelo menos consolidar uma área próxima antes do rompimento final. Então, primeiro ponto, base histórica, base cíclica, tem que ser respeitado. Segundo, a gente tem essa noção aqui, né? Eu vou deixar isso aqui no card para vocês lerem. Duas coisas a gente consegue extrair daqui. Primeiro, as grandes gestoras estão comprando. Houve uma saída de 5.000 BTC e dos 5.000, 3.000 a BlackRock já conseguiu recuperar. Não vou dizer entrada de BTC, mas pelo menos no quesito das ETFs, né? Então, o que isso quer dizer? Se saiu o equivalente a 5.000 BTC em valores, entrou o equivalente a 3.500 BTCs em valores nos ETFs. Então, o que eu quero passar para vocês inicialmente, assim, as grandes gestoras utilizaram isso como uma oportunidade de compra. Eu tinha dito para vocês que isso era uma oportunidade de compra. E eu espero de coração que vocês tenham comprado, tá? Porque pode ter sido o último suporte antes do halving. A gente vai pro gráfico, a gente vai ver se tem como cair mais ou não, tá? Então, outra situação aqui é a Genesis, né, que decretou falência em janeiro e ela tinha 6 bilhões em GBTC. E aí estima-se que ela tenha sido o grande vilão dessa vez, porque ela teria que vender, né, para arcar com as dívidas e todo o processo que envolve a falência, né? Tem que se desfazer de todos os bens da empresa para levantar o máximo de caixa possível para pagar o máximo de pessoas possíveis. É assim que funciona um processo de falência. E ela ainda deve ter mais alguma coisa, mais uma gordurinha para se queimar, tá? Porém, ó, que ele até fala, ainda tem essa quantia aqui e já saiu essa quantia aqui. Porém, uma coisa é fato. Quando esse processo terminar, e talvez ele ainda dure mais um tempo aí, o Bitcoin volta ao seu pleno ritmo de alta. Então, pra gente, é oportunidade sim. Não deixem de agradecer a oportunidade que vocês têm de estar sempre adquirindo mais Bitcoin, né? Que, querendo ou não, vai ter gente que vai chorar muito lá na frente. Que ele continua falando de algumas outras gestoras. Eu vou deixar isso aqui, depois vocês dão uma olhada com mais calma. Só dei um briefing do que foi essa situação. E aí a gente vai diretaço pro gráfico. Duas coisas a se analisar. Primeiro, olha aonde o gráfico buscou. Eu tinha traçado no semanal, né, o tracinho da 0,5 e olha lá, ele deu um beijo na 0,5. Fechou abaixo, depois explodiu para cima. Não contente, ele voltou e retestou novamente a 0,5. Obviamente testou também o nosso retângulo. E o que eu tinha falado para vocês? A zona de suporte deve ser formada entre a zona dos 62 mil e a zona dos 59, 60 mil dólares por unidade. As duas zonas onde eu acredito que o Bitcoin vai fazer um suporte em uma eventual queda. E tá lá, ele realmente retestou, tocou, deixou, subiu, voltou, testou de novo. Então, uma boa leitura feita pela gente aí, tá? No 4 horas, ele já tá querendo formar o que seria um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Ainda não formou. Portanto, fiquem na disciplina. Felipe, mas ombro, cabeça, ombro não é reto? Não, nunca foi. Ombro, cabeça, ombro são três pernas onde uma é a do meio tem que ser superior. Mas a base nunca foi correta. Porque você nunca vai ver um ombro, cabeça, ombro perfeitinho, bonitinho, retinho assim. Dificilmente você vai ver. Tá? E dentro da análise técnica, aquilo que parece é. Tá? Lembre-se dessa frase. Aquilo que parece é. Então isso aqui pra gente é a formação de ombro, cabeça, ombro? Sim.
no 4 horas, porém esse ombro cabeça ombro tende a não levar o gráfico tão acima assim, né? O rompimento devolve ele para o topo histórico lá em 74 mil. E aí seria um pouco complexo, porque topo duplo. E aí, topo duplo, vai continuar subindo ou não vai? Não sei, não vou arriscar dizer não. Vamos esperar acontecer. O que a gente sabe é que uma importante zona de suporte, que é a zona próxima aos 60 mil dólares por unidade, foi retestada e nesse momento consolidada. Nós temos 4 toques nessa zona, então eu fico tranquilo para dizer para vocês que 60 mil dólares é um suporte consolidado do Bitcoin, tá? É um suporte consolidado. Então, Felipe, é a melhor zona para compra agora? Bom, é um suporte consolidado. Se ele vai se manter como suporte consolidado por muito tempo, a gente não sabe. Isso eu também preciso ser extremamente honesto com os senhores. A gente não sabe se essa zona de suporte segurará o gráfico por muito mais tempo. Mas nesse momento, sim, é a melhor zona que nós temos para adquirir Bitcoin. Então, qualquer coisa próximo a 60 mil, 61 mil, qualquer coisa, é compra sem pensar duas vezes, tá? Os indicadores já deram uma bela de uma tranquilizada na gente. Eu quero ver o RSI, se ele está buscando pelo menos perto ali da zona de suporte. Olha, o RSI consolidou suporte em 47, também está deixando um topo duplo, um fundo duplo aqui, tá? Então, os indicadores que estavam bem sobrecomprados no diário já deixaram um certo respiro. Claro, no semanal a coisa ainda não está nem um pouco bonita, mas o semanal a gente fala amanhã. Hoje a gente se atém ao diário e no diário a gente consegue ver bem que o gráfico deu uma respirada bonita. Então, tomara, mantemos a nossa fé de que o gráfico continuará em pleno exercício de consolidação. Pra gente é interessante que ele consolide essa zona dos 60 mil, tá? A gente já continua em lucro, porque tudo que a gente comprou lá embaixo, então a gente está em lucro, que a gente quer agora é complementar. Agora não é para encher carteira, agora é pra gente fazendo comprinhas menores. Então eu particularmente recomendo que toda compra que vocês fizeram nessa região aqui, vocês stopem abaixo de 58 mil. Eu acho sensato pra caramba. Por quê? Porque 58 mil é uma zona de suporte complexa. Se a gente perder isso aqui, aí a gente vai retestar aqui embaixo 50 mil dólares por unidade, tá? Então acho que interessante, né? Eu fiz isso, acho que é sensato, porque a tendência agora é que a gente pelo menos busque um topo duplo. Se vai ter força para romper nesse topo duplo ou não, a gente não sabe. Só quando acontecer que a gente vai poder bater esse martelo. A gente vai ter que ver como que vai estar o ânimo do mercado lá, né? A gente só pode dizer que as evidências, né, dado o que temos aqui no 4 horas, deixam a gente pensar que existe uma possível busca novamente por um topo duplo lá em 74, 72 mil. Se vai ter força para a gente ir além, até o momento é uma incógnita. Então, por isso, acho sensato deixar esses stops, porque quando todo mundo enxergar isso aqui, quando tiver uma ampla busca, todo mundo estiver falando que vai buscar lá, nada impede que um Search and Destroy aconteça. Busca aqui, stop todo mundo e depois volte a subir. Então, a gente precisa ter sempre esses tipos de evento na nossa cabeça. Tudo que parece muito óbvio é utilizado justamente por esses caras aqui para tirar seu dinheiro. Por quê? Porque eles operam o que não é óbvio, né? Que é óbvio, eles sabem que o varejo vai entrar. Eu falo isso no livro, inclusive, né? Cuidado com o que é óbvio demais. Porque quando é óbvio demais, o mercado entende que é óbvio demais e vai buscar um Search and Destroy para tirar seu stop. Foi o que aconteceu aqui. Era óbvio demais, não era? Pô, um monte de candle. Olha como é que tava 4 horas aqui. Um monte de candle minúsculo, certo? Um monte de candle sem liquidez nenhuma. Depois de um evento de rompimento. Então olha as evidências. Candles sem nenhum tipo de movimentação. Zona sobrecomprada. Volume interessante. Todo mundo pensou, fechou, isso aqui é compra. Vai consolidar para continuar subindo. Mais ou menos igual aconteceu aqui. Lateralizou e alto. Porém, olha o que aconteceu. Estopou todo mundo para depois sim voltar a cair. É assim que acontece. Quando parece muito óbvio é onde eles estão olhando justamente para tirar a grana de todo mundo. Então, né? Seria interessante é melhor você ser estopado do que você segurar uma operação por muito mais tempo, entendeu? Eu acho bem mais sensato você se render ao stop quando é esse caso.
Então, para mim agora, olhando o 4 horas, a gente tem pelo menos uma busca próxima à zona dos 72, 74 mil aí, sendo um alvo das próximas semanas, tá? Espero eu que não segure na 786. Eu acho que dá pra gente fazer um topo duplo. Porque fazer um topo descendente aqui seria muito complexo. Por quê? Um topo descendente aqui, próximo à região dos 78 da 786 da Fibonacci, colocaria esse fundo aqui em xeque. Que aí é topo descendente. Topo descendente, a chance de perder o fundo é muito real. E aí seria mais complexo pra gente. Por que o topo duplo nessa situação não é tão complexo pra gente assim? Porque o topo duplo pode sinalizar lateralização. Topo descendente vai sinalizar perda de fundo. E aí eu me torno mais otimista. Entendeu a diferença? Então pra gente é interessante que forme um topo duplo. Pelo menos, se romper melhor ainda. Não tem ninguém reclamando se o Bitcoin subir. Mas um topo duplo nessa situação é um sinal bem melhor do que um topo descendente na 786. Então estou torcendo para que isso não ocorra. Mas dado a circunstância de que temos sim um topo nessa região aqui, entra na nossa análise. Então se entra na nossa análise, ó, o próprio gráfico de linhas confirma essa região aqui com certa limitação. Então vamos torcer que seja apenas uma limitação pequena e não impeça o gráfico de continuar subindo. E isso seria extremamente complexo. Deixa eu até ver o gráfico de linhas como é que tá aqui no 4 horas. Fundo, fundo, fundo. Aqui a gente já tá com fundo ascendente, né, o que é bom. Então a tendência de alta aqui torna-se mais evidente, né? As próprias linhas aqui do estocástico deixam isso bem interessante. Tudo dentro dos conformes, tá? Questão de altcoins, deram muitas oportunidades de compra. Eu acho que valia a pena sim, tanto que eu falei pra vocês semana passada, gente, Bitcoin buscar 60 mil é compra, né? Dando uma passada pelas altcoins que a gente já tem antes de a gente passar ali na Solana, que é o último vídeo. O Ethereum, o que eu falei pra vocês? Ethereum, olha o que eu marquei, 3.200 é supra-sumo, mas 3.300 aqui é compra, sem desenrolo, entendeu? Não buscou a melhor zona possível, que era a zona dos 2.000 e pouco, que era onde eu ia gastar muito. Mas ó, olha as linhas que a gente marcou. Das duas linhas que a gente marcou, ele buscou exatamente o espaço entre uma e outra, né? A oportunidade que você mais teria de ter comprado era aqui em 3.200. Então a gente falou do Ethereum, deu oportunidade de compra. Link eu queria que fosse mais, mas buscou exatamente, ó, Link engoliu toda a nossa zona de compra aqui. Buscou o topo anterior, então o Link está extremamente saudável. E inclusive ainda está dando oportunidade de compra, tá? Porque ela buscou o topo anterior. Link é a mais saudável das criptos agora em questão de análise técnica. Ela buscou e ainda, ó, tá gritando pra gente que a possibilidade de alta aqui é real. Entendeu? Matic buscou o topo anterior também. Os criptos fecharam bastante oportunidade. Eu entrei na Atom, deixei até a linhazinha aqui, ó, da Atom, entrei exatamente aqui. Então a gente pegou mais um cadinho de Atom depois desse M aqui. A Atom deixou um M doloroso, né? Que é um topo duplo, né? A gente chama de M também, que foi um tapa bonito. Mas eu acho interessante, acho que deu oportunidades boas pra gente encher a carteira aí, tá? Deu oportunidades muito interessantes pra gente. Nesse momento agora a gente vai, ou pelo menos a gente tende a buscar a região da 786. E aí é que a gente precisa ficar de olho. Porque 786 pode fazer um trabalho ruim pra gente. Isso vai ser doloroso se acontecer. E um trabalho que não é tão doloroso já seria a do topo duplo. Então gravem essas duas informações. Se segurar na 786 eu me torno muito pessimista, né? Porque a tendência a partir daí é que perca o fundo. Entretanto, se buscar um topo duplo, eu já me torno mais otimista, tá? Mesmo se não romper, eu me torno mais otimista, porque eu sei que isso aqui é mais provável de acontecer, tá? Então, segurem essas duas informações acerca do Bitcoin. Finalizando, ó, a Solana tá trabalhando. Por mais que eu tenha tido meus problemas com a Solana um tempo atrás, eu não posso ignorar o fato de que ela está trabalhando. Sim, tá? Então, ó, própria mensagem aqui, a própria matéria diz que ela tá trabalhando bem mais do que o Ethereum, tá conseguindo entregar bem mais do que o Ethereum, e isso está sendo muito interessante para ela, tá? Porque isso está fazendo com que, obviamente, atraia investidores de alto nível. Por quê?
Quem realmente movimenta o gráfico é gente que tem a grana, né? A gente não tem um poder de movimentar o gráfico com tanta força assim. Mas quem atua na casa do bilhão vai movimentar um gráfico desse com muita facilidade. E é justamente o que a gente viu, né? Múltiplos investidores da casa do bilhão entrando na Solana porque a empresa em si tornou-se algo positivo. E aí eu não posso ignorar isso aqui. Primeiro ponto, a nossa linha amarela bateu, porque a nossa linha amarela era a primeira xícara que estava aqui. Então a primeira xícara que estava aqui tinha topo ali em 168, bateu. Então, primeira operação que eu falei para vocês aqui, se eu não me engano, 1 ou 2 semanas atrás, bateu. E nesse momento, isso aqui tem tudo para ser uma barra vermelha ignorada. Felipe, mas por que tem uma barra vermelha ignorada? Aqui, ó. Se você traçar a Fibonacci, você vê que ela respeita todos os quesitos da barra vermelha ignorada. Pelo menos até agora, tá? Que é o seguinte. Fechar acima da 0,5 ou buscar pelo menos a 0,5, tá? E fechar acima dela. O pavio de cima não pode ser muito gigantesco. Então, tudo que a gente estipula para ser uma barra vermelha ignorada está sendo respeitado aqui. Que é, o pavio para cima não é tão gigantesco, porque esse pavio para cima não pode ser gigantesco, porque ele premedita ou ele externa o que a gente chama de liquid stop. Ou seja, tinha aqui o gráfico, beleza? Quando o gráfico abriu, ele estopou a galera que tava pensando em venda e aí começou a cair. Por isso que o pavio não pode ser muito grande. Porque justamente quando ele estopa essa galera aqui que tava pensando em compra, qual é a mentalidade? Deixa eu excluir essa linha toda para mostrar para vocês aqui. Qual é a mentalidade aqui? Por isso que eu digo que o gráfico é muito mais interpretação, muito mais fundamentalismo do que de fato a leitura em si. Qual é o pensamento aqui? Quando ele estopa essa galerinha daqui, estopou aqui, e começa a cair, a mesma galerinha que foi estopada aqui na compra, né? Ele estopa os dois lados. Por quê? O cara foi aqui e botou venda aqui. O cara olhou o gráfico, pô, tal, vai cair, porque olha como é que tá, rompeu, pode ser um falso rompimento, olha o tamanho desse candle, e volume, e tá sobrecomprado, principalmente quem só trabalha com indicadores. Meu Deus, a coisa tá feia, eu vou vender. Mas vou botar um stop logo acima da máxima. Aí ele, pum, tomou o stop aqui. Quando ele tomou o stop aqui, a operação começa a ir na direção que ele queria que estivesse indo. Aí ele começa a vender aqui no meio, né? No meio do processo. Que não tá caindo, agora vai, vou vender, porque eu vou estar vendendo aqui em 180, mas eu só quero desfazer a venda lá em 100. Então vai dar bom. Aí chega aqui, tum, estopa de novo. Aí entra a liquidez dos compradores. Porque o mesmo cara que botou a venda aqui, que é uma grande empresa, que é um grande investidor, ele vai estar colocando o final da ordem dele mais ou menos aqui. Aí ele fechou a ordem dele. Porque ele fechou a ordem dele, o gráfico já começa a subir. Aí o cara que entrou aqui já está desesperado. Porque ele está em lucro. Mas o lucro dele está baixo. Ele está acreditando que vai cair. Aí na próxima semana vem aquela pancadona para cima. E ele é estopado de novo. Por quê? Ele botou o stop dele aqui. Aí ele entrou aqui. De novo. Aí o que acontece? Explosão pra cima. Stop dele de mais de 1 milhão de pessoas e o gráfico continua subindo. Eu já cansei de ver isso ao longo dos meus muitos anos operando nesse mercado. Então eu sempre tento alertar vocês justamente sobre isso. Barra vermelha ignorada é justamente um dos eventos que não é comum. Não é óbvio. Por ele não ser óbvio, é um dos que as grandes empresas mais fazem uso. Eles criam esse cenário aqui para você achar que vai cair, quando você acha que vai cair já era. Então o que pode acontecer semana que vem? Ainda buscar um pouquinho aqui embaixo, estopar a galerinha que vai entrar comprada, porque tem gente que entende a situação, sabe que isso aqui é uma barra vermelha ignorada, e estopa essa galerinha para voltar a subir. É assim, gráfico é assim, não tem jeito. Ou você aprende a nadar com os caras, ou, amigo, você vai ser engolido por eles toda vez. Sabe aqueles peixinhos pequenininhos que gruda nos tubarões? Entendeu? Esses somos nós, amigo. A gente tem que grudar neles, porque se ficar na visão deles, eles vão jantar a gente. Mas se a gente grudar neles, pra onde eles forem, a gente tá indo junto. E eles sempre vão na direção do dinheiro. Então é isso que eu tento passar pra vocês aqui. Então Solana aparentemente tá formando isso, ó, já tá desenhando aqui. Se segurar justamente, consolidar essa zona do 166,
ela vai buscar o nosso topo, que seria o fim da nossa operação aqui, né, de position trade. Aquela operação que eu farei para vocês dessa xícara maior aqui, ela vai ter fim aqui perto da zona dos 250. E falta só um cadinho. Então a operação que a gente começou lá atrás, falei com vocês lá atrás, tá aí. Tá andando, tá bonita, tá muito bonito. Primeiro ponto da operação já bateu, né? Primeiro ponto, a gente já tinha stop aqui, entramos aqui e tá lá, bateu, lucro no bolso. Agora a gente tá indo pro segundo ponto, beleza? Então isso que eu quero deixar pra vocês. Se consolidar aqui, dá pra entrar. Ah, Felipe, eu quero fazer só um swing trade aqui. Você acha que vale a pena? Acho com certeza. Swing trade aqui é pegando a partir do rompimento do topo, mas não feche muito acima de 250 não. Porque a ideia é que quando bater aqui a coisa vai consolidar um suporte maior, porque aqui vai ter muita gente saindo, tá? Então, dito isso, fechamos. Agradeço vocês ficarem até aqui, tá? Vocês são maravilhosos. Manda esse vídeo pra alguém, por favor. Deixa o seu like também, tá? Compartilha. Deixa um comentário para saber que você entendeu. E se você não entendeu alguma coisa, não tem problema, fala aí também. Felipe, na hora no X, momento Y do vídeo, tu falou uma parada ali que ficou meio nebulosa para mim. A gente vai estar aqui para te ajudar, tá? Eu acho que não tem problema nenhum, até porque eu tento ser o máximo didático possível, mas às vezes eu me extrapolo, né? Posso falar alguma coisa que fugiu do seu entendimento, e esse não é o objetivo aqui, tá? No mais, tá aí, novamente, lucro. Que eu vim aqui, botei minha cara a tapa, falei que ia acontecer de novo Bitcoin, falei não vai romper, e não rompeu. Não é porque eu sou um deus do mercado, pelo contrário, não existem deuses no mercado, tá? É só porque eu estudo muito isso aqui, e aí a gente adquire certa experiência. Toda essa experiência, inclusive, tá escrita lá no livro, nos vídeos, para você ver, entender, aprender e tomar suas próprias conclusões do gráfico, tá? Link tá aí na descrição. E é isso, valeu, muitíssimo obrigado. Amanhã a gente volta com o fechamento semanal.